Eu queria só começar a fazer uma primeira pergunta, depois eu passo a bola para você. Eu queria só perguntar para o André Zanetti. André, esses trabalhos que a gente tem em nosso meio, eu vou te falar aqui no nosso meio, a maior parte deles são dados obtidos do DataSUS, né? Eu acho que são. E eu queria saber, porque a gente tem uma grande dificuldade para saber realmente, você vê quais aqueles pacientes que são retocolite e doença de Crohn, até porque, dependendo do método que você vai avaliar, até pouco tempo atrás, até hoje, vamos dizer, muita gente coloca o K50.8, etc., para conseguir, naqueles doentes mais graves, para conseguir ter um biológico, etc. Então, quando você vai avaliar, você tem uma dificuldade. Eu queria que você comentasse alguma coisa com relação a isso. Como é que você vê esse problema? Olha, eu acho que esse estudo de Botucatu, na verdade, ele acho que avançou bastante em relação do que a gente tinha informação prévia. A gente não tinha esses dados do SUS. Obviamente que sempre quando se faz análise por CID ou por alguma outra coisa de sistema, a gente vai ter algum grau de confusão ou de que não esteja correto. Mas a informação não vai mudar. Então, independente de você ter alguma porcentagem de pacientes que são considerados Crohn e que sejam retocolites, eu acho que a ideia, na verdade, ela não vai mudar. Na própria tese, ele considera uma porcentagem, agora eu não lembro o valor, mas ele considera uma porcentagem de pacientes que são rotulados como Crohn e que deveriam ser retocolites, por causa de problemas de anti-TNF, basicamente. Como o anti-TNF ele representa pouco o tratamento da retocolite, hoje a estima que em torno de 20% dos pacientes com retocolite vão estar tomando biológico. Se você considerar que 20% estão tomando biológico, uma porcentagem dessa vai estar errado, se você colocar no contexto geral, talvez tenha muito pouco impacto em termos dos dados epidemiológicos. Eu acho que se a gente comparar com os outros dados que já se tem, por exemplo, do Nordeste, existe um grupo então, também do Nordeste em que eles reuniram todos os estados do Nordeste, mas assim, sempre a informação acaba sendo diferente. Então, porque se uma coisa é se você buscar numa universidade, onde que tudo bem que em alguns locais acaba concentrando, a outra coisa é você buscar num banco de dados do governo. Então, eu acho que o de São Paulo, o ideal seria se expandir isso para todo o Brasil, mas também, assim, o São Paulo permite porque é informatizado, em outras partes do Brasil, o SUS não é, essas informações. Mas eu acho que é um dado bastante útil e acho que trouxe uma informação que a gente não tinha previamente. Quanto tempo que a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Bom, posso fazer? Você que manda. Bom, eu queria fazer uma pergunta ou para a Natália ou para a Luísa em relação às pequenas moléculas, porque eu acho que a facilidade dela é que, por ser oral, acho que ela tende a diminuir os custos dos centros de infusões, mas eu acredito... Acho que a grande dúvida é a gente saber se elas são utilizadas em mono ou combo terapia, né? Em relação à refratariedade, você vai usar no paciente refratário, você vai associar a medicação biológica ou você vai suspender a terapia biológica e introduzir a terapia por via oral. Eu sei que hoje em dia tem estudos associando vedolizumab, adalimumab e metotrexato numa tríplice bloqueio, mas quanto isso é factível no nosso serviço no SUS, quanto ao custo? E o estudo Octave para o tofacitinib aumentou a infecção na fase de indução. Então, quanto que essa comboterapia de biológicos pode acarretar nesse aumento de complicações e no custo? Então, eu queria perguntar para vocês se... Muito boa pergunta. Primeiro que, com relação a utilizar o tofacitinib em pacientes refratários, uma tendência que, quando esses grandes autores vão apresentar os resultados desses estudos pivotais, eles colocam, é que ele poderia ser utilizado ali transitoriamente no momento de flare, como a gente utiliza ali uma prednisona. Como são medicações de baixa imunogenicidade, não teria problema você fazer o uso aí por 2 a 3 meses e depois o uso episódico, né? Então, seria uma coisa a se considerar. Com relação aos efeitos colaterais, o tofacitinib ele inibe as 3 JAKs, né? Então, quanto menos específico, mais efeitos colaterais.
Então, assim, tem esse risco aí, principalmente com relação ao zoster, né, que aumentou o problema da dislipidemia, mas as taxas parecem que vão vir menor para o upadacitinib, que já é JAK1 somente. Então, sempre assim, que vem primeiro, tem mais efeitos, depois as pessoas acabam tendo que direcionar um pouco. Mas a resposta com relação à terapia combinada, combinação de biológicos, nós ainda não temos. O que temos na literatura são relatos e séries de casos. A principal combinação descrita é o VEDO com anti-TNF, mas tem aí alguns relatos de casos de anti-interleucina com anti-TNF, e principalmente tentando melhorar um quadro de psoríase paradoxical sem sucesso, mas mostrando um segmento normalmente é curto, um pouco mais de um ano, poucos efeitos colaterais. Mas claro que o respaldo que nós temos da literatura ainda é muito baixo para prescrever essa associação de biológicos, e também nós temos o problema do reembolso. Quem que vai arcar com esses custos? Acho que no Brasil ainda é uma coisa que está muito distante da gente, a combinação de biológicos. Né? O tofacitinib, Lucas, ele está liberado nos Estados Unidos só para retocolite ulcerativa. Então, acho que talvez isso já mostre que é uma doença um pouco mais branda do que a doença de Crohn, né? Então, eles estão usando só imunoterapia. E uma outra coisa é que o Octave talvez tenha subestimado a taxa de resposta pelo aquilo que eu mencionei na aula. A endoscopia, a colonoscopia foi lida de uma forma central, não foi especificamente nos pesquisadores do grupo. Então, eu acho que eles têm usado só imunoterapia e que talvez funcione 30% a 40% também para retocolite moderada a grave. Luísa, só um comentário. O que apresentaram lá, teve umas 3 ou 4 apresentações, né, da anti-JAK-esquinase, né? E os resultados melhores parece que é o anti-JAK1, né, que é o pacitinib, né? Os resultados foram bem melhores que aqueles pan-anti-JAK, né? Você andou acompanhando, é isso mesmo que eu tenho visto ou não? Esse upadacitinib foi a maior surpresa aí, mas não vi. Eu acho que ainda está fase 2, né? E não está fase 3. Fase 2, não está fase 3. Vou aproveitar que é a única mesa clínica. Eu sei que a gente está falando de fronteira biológica, de novas moléculas, mas vou dar um passo atrás, tendo em vista o público e tal. Queria reenvolver o André numa pergunta muito comum. Diagnóstica intervencionista. Crohn de Delgado, apresentação inicial. Primeiro, sem enteroscopia disponível. Isso aumenta a sua chance de intervenção cirúrgica com diagnóstico na peça. Você trata empírico ou você busca histologia de uma outra forma? Tendo a enteroscopia disponível, você pede para todo mundo ou também usa outros marcadores para tratar empírico sem histologia? Na verdade, porque se a gente for fazer empírico, vai ser tudo empírico. Então, na verdade, se você tem uma lesão típica, um paciente jovem, tem uma lesão estenosante do intestino delgado, eu não faço enteroscopia e eu acho que não tem necessidade de se buscar material de anátomo patológico para se fazer o diagnóstico. Então, o exame de imagem, eu acho que permite o diagnóstico desde que tenha um quadro compatível e eu trataria daí para frente. Obviamente que se você tem algumas situações específicas em que você pode ter dúvida, por exemplo, principalmente em termos de tuberculose, de lesão restrita em ilho terminal, paciente que tem alguma situação diferente, às vezes a opção cirúrgica não é uma opção ruim, se você tiver uma doença restrita. Mas isso aí depende um pouquinho da abordagem. Existe até uma comparação, né, que é justamente um estudo comparando a abordagem inicial via a abordagem laparoscópica, cirúrgica, contra a terapia biológica, e você vê que os dados são relativamente semelhantes a curto prazo, considerando um ano. Obviamente que posteriormente eu acho que isso não se manteria, mas no primeiro ano, na verdade, eles são muito semelhantes em termos de abordagem. Então eu não me preocupo tanto com a falta de... Eu acho que o aspecto, a enteroscopia, eu acho que ela é mais útil na abordagem terapêutica do que diagnóstica. Eu sou muito favorável, na verdade, a gente tentar fazer a dilatação do intestino delgado também,
obviamente, do ilho terminal, às vezes é mais fácil, mas se você tiver a estenose em jejum, por exemplo, às vezes é uma opção interessante em vez de te abordar cirurgicamente. Legal, isso eu acho uma coisa importante, porque a gente vê muita gente postergando o diagnóstico e tratamento, esperando a amostra de material, quando a gente já devia iniciar bem precoce, né? E só para vocês deixarem uma próxima pergunta, para as meninas, de novo, voltando um pouco atrás, o que está acontecendo com a azatioprina? Para onde ela vai e qual que é a opinião de vocês? Nós todos somos muito fãs da azatioprina, tá? Então, só mostrar aqui a tendência de como que vai ser a minha resposta. Vai ser usado cada vez menos, Natália? Azatioprina? Tá. Dois estudos principalmente estão embasando a diminuição cada vez maior da prescrição da azatioprina, que foram os estudos que mostraram que a azatioprina não tem muito efeito na doença precoce, né? Que isso entrando logo após o diagnóstico, entrando junto com o corticoide, isso não diminuiria a necessidade de biológico mais para frente. Mas, assim, no nosso meio, né, Sobrado, 1.400 pacientes de SUS, não tem como trabalhar sem azatioprina. Na doença moderada, considerar a imunoterapia fora das faixas de riscos. Eu tenho tomado um cuidado de pedir a sorologia para o EBV, as meninas sempre também pedem, eles fazem também pós-graduação com o HPV de canal anal. Então, a gente tem esse cuidado, mas não tem como trabalhar. Na doença moderada, no caso de step-up, a gente acaba utilizando quando acha que vai dar, quando não tem muito fator de risco para uma evolução mais agressiva, e na terapia combinada com anti-TNF na doença com tendência fistulizante, mais grave, ou sempre pensando aí em tirar a asa, mas nós temos experiências boas em tirar a asa e as experiências ruins foram dramáticas, catastróficas, né? Tirando só a azatioprina e deixando só o biológico. Lembrar que no SUS a gente tem hoje para tratar infliximab, adalimumab e certolizumab. E a azatioprina é um grande aliado no tratamento com essas drogas, né? Tanto porque você diminui a imunogenicidade, aumenta o tempo de permanência com a droga. Lógico que as custas de aumento dos efeitos colaterais, mas se você tiver experiência na prescrição, o manejo adequado, monitorizando sempre o que precisa ser monitorizado, eu acho que é uma droga que tem um papel fundamental no manejo dos pacientes.